Kevin Owens está fora da WrestleMania, uma notícia devastadora para os seus fãs, causada por uma contusão que infelizmente ele sofreu e que pode ameaçar a sua carreira. Como que isso aconteceu, quando aconteceu, o que aconteceu, nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Além disso, nós vamos conversar brevemente sobre a disputa de promos entre Charlotte Flair e Tiffany Stratton no último SmackDown. O que deu de tão errado para essas duas terem uma disputa de promos tão esquisita? E mais, notícias sobre Carmella, Mick Foley e várias outras situações e lutadores nós vamos ver no vídeo de hoje, no Notícias da Luta Livre, volume 3. Mas antes, não deixa de fazer tudo aquilo que todo mundo pede aqui no YouTube. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Mas acima de tudo, assiste nossos vídeos do começo ao fim, porque é isso que vai fazer com que o YouTube continue divulgando os nossos vídeos e assim a gente venha se tornar um dos canais maiores de língua portuguesa de luta livre no mundo. Vem com a gente, venha nos acompanhar nessa jornada. E fique agora com Notícias da Luta Livre, volume 3. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E essa semana a gente teve mais notícias muito interessantes, porém a notícia mais devastadora é algo que realmente não tem como escapar, às vezes acontece na luta livre, por conta do impacto dos movimentos que os atletas sofrem quando eles estão tentando entreter a gente. A gente vai comentar sobre isso no final desse vídeo, mas antes a gente tem muitas notícias para correr. Foi uma semana bem movimentada no mundo da luta livre e eu tenho certeza que vocês vão se interessar por várias dessas notícias, porque elas agitaram a semana da luta livre. E a gente vai começar falando sobre a Carmella. A Carmella, vocês se lembram que ela teve o contrato expirado algumas semanas atrás e ela teria dito que a WWE teria impedido de que o contrato dela fosse renovado por ela ser mãe. E aí é claro que muita gente especulou sobre se isso seria verdade ou não. A WWE não deu uma posição oficial. Porém, essa semana a gente descobriu que a Carmella, na verdade, ela teve um problema de saúde logo depois da gravidez. Então, esse problema de saúde é que teria mantido ela longe dos ringues, logo depois que ela teve a nenenzinha dela, e isso teria feito com que a WWE perdesse o interesse em renovar o contrato com ela. A gente sabe que é muito difícil a vida de lutadora, né, principalmente mães, mas a gente sabe que algumas conseguiram casar a vida de lutadora com a maternidade. Porém, o fato é que a Carmella, ela numa entrevista nessa semana, e segundo o site tjrwrestling.net, ela teria tido esse problema de saúde em 2023, então por isso que ela não teve o contrato dela renovado. Enfim, ela continua dizendo que ela gostaria de voltar e que ela se mantém fiel à WWE, ela gostaria de voltar à WWE, então quem sabe no futuro, de repente, a gente não tem a Carmella voltando aí para a WWE. A gente também tem uma notícia interessante sobre a Nia Jax. Vocês devem estar se perguntando aonde a Nia Jax ela foi parar, né? A última luta que ela fez foi no dia 1º de março, e na Elimination Chamber, depois da Elimination Chamber ela sumiu. E tanto ela quanto a Candice LeRae não apareceram mais na televisão. E aí muita gente começou a especular o que aconteceu com ela e se ela vai participar da WrestleMania. O fato é que teve um site essa semana que divulgou, foi a conta WrestleVote do X, é uma conta no X que assim traz muitas informações de bastidores da luta livre, e é uma conta que costuma acertar muito nessas previsões deles, nessas colocações deles. Eles alegaram que a Nia Jax estaria impedida de lutar. Eles não quiseram dar mais informações, mas assim ficou a dúvida se provavelmente era algum tipo de contusão. Porém, a Nia Jax ela veio a público dizendo que isso era falso. Marcaram o comentário do WrestleVote com a handle dela e ela comentou que isso era falso. O fato é que a Nia Jax ela está fora da televisão e, ao que parece, ela vai ficar fora da WrestleMania. Por quê? Porque nessa última sexta-feira, no Friday Night SmackDown, foi elencado uma luta de gauntlet de duplas femininas, aonde a dupla vencedora vai enfrentar a dupla Liv Morgan e Raquel Rodrigues pelo título de duplas na WrestleMania.
E a luta de Gauntlet, ela é uma luta onde 6 duplas vão se enfrentar uma a uma no formato de rei da mesa. Então, 2 duplas vão entrar no ringue. A dupla que vencer a primeira luta enfrenta uma outra dupla numa segunda luta, e assim sucessivamente, até que uma dupla saia vencedora. E as 6 duplas que foram listadas no gráfico, que apareceu rapidamente na Friday Night SmackDown, foram Katana Chance e Kayden Carter, Lyra Valkyria e Bayley, Shayna Baszler e Zoey Stark, Bifab e Michin, Piper Niven e Alba Fire e Natalya e Maxine Dupri. Ou seja, a Candice LeRae e a Nia Jax não apareceram listadas e seria uma escolha óbvia para participar dessa luta. Então, fica a dúvida ainda aí o que está acontecendo com a Nia Jax e o que vai acontecer com ela na WrestleMania, se ela realmente vai ficar de fora da WrestleMania, o que é uma pena, porque ela é uma lutadora que ficou aí na mídia por um bom tempo, né, no ano de 2024, foi campeã feminina da WWE, então resta saber por que isso está acontecendo. Nós também tivemos essa semana uma situação interessante que foi detectada na Netflix. A Netflix, a gente sabe que ela está interferindo em algumas questões dos shows. E em vários shows que ela transmitiu, quando a plateia ela teve cantos mais adultos, por assim dizer, a Netflix editou esses cantos, silenciando o áudio na hora que eles aconteceram. Só que, pela primeira vez, detectaram que num show antigo que foi colocado na Netflix, o grito da torcida foi trocado na pós-produção. Então, isso aconteceu na WrestleMania 40, numa luta na luta de duplas de escada. O Tommaso Ciampa ele acerta um Air Raid Crash no Tyler Bate, e aí a plateia grita "Holy shit", que é um palavrão em inglês. E aí a Netflix trocou esse canto da torcida por um outro que é aquele "This is awesome". Isso é incrível. Então, muita gente já começou a notar que isso poderia ser uma influência da Netflix na censura dos shows, não só os que estão indo ao vivo, mas os antigos, o estoque que eles têm guardados. Então, resta saber se eles vão começar a fazer isso para trás, porque, por exemplo, se você for editar todos os shows da Era da Atitude, não vai sobrar nada, porque realmente foram shows muito adultos. E é um pouco estranho, porque a Netflix tem shows adultos à sua disposição no seu catálogo. Então, é possível que eles estejam tentando manter a WWE como um programa mais para a família, e aí, por conta disso, eles estarem fazendo essa tática de estarem alterando o estoque de vídeos que eles têm. Nós também tivemos uma notícia interessante essa semana sobre a audiência da AEW. Houve uma divulgação do BJ Bethel, do site S Scoops, onde ele teria afirmado que a audiência da AEW é um pouco maior do que se imagina. A AEW hoje tem uma audiência que circula por volta de 610 mil, 650 até 700 mil espectadores na TNT toda semana. E aí esse camarada ele chegou e disse, olha, a audiência é um pouco maior, porque se você for considerar o tempo, a quantidade de pessoas que entraram para poder assistir o show, esse número, contando com as gravações, seria algo próximo de 1,5 milhão de pessoas. E, além disso, você teria que considerar os números de streaming da HBO, que seriam números próximos de 1 milhão. Isso considerando os 2 shows da semana, no caso do HBO, seria considerar o Dynamite e o Collision. Então, a AEW teria números muito maiores do que normalmente a gente imagina que a AEW tenha. E isso seria um dado impressionante, já que a WWE hoje, a gente sabe que na Netflix ela tem uma audiência que circunda os 3 milhões de pessoas para uma audiência global, coisa que a AEW não tem. Então, seria uma prova de que a AEW está com força, com potência como uma companhia, a gente sabe disso por conta dos estádios que ela consegue colocar bastante gente dentro. Ela não lota muitos dos ginásios, mas o fato é que não é uma empresa que está em decadência ou está falindo. Pelo contrário, as informações dão que a empresa teria arrecadado 550 milhões de dólares no ano passado,
Então, assim, é uma arrecadação pujante, uma companhia, mas esses números eles foram questionados. Tem gente que fala que são números muito difíceis de comprovar, mas o fato é que para a WBD, né, a Warner Brothers Discovery, que é quem distribui os shows da AEW, eles estão muito felizes, eles não estão nem aí para a audiência, o que eles estão interessados é na programação, eles estão muito felizes com a programação. Então, é mais um sintoma, mais um sinal desse boom da luta livre que tem acontecido nos últimos anos, e eu acredito que muito em função do crescimento e do surgimento do crescimento da AEW, que fizeram com que a WWE tivesse que se mexer. A AEW ela surge em 2019, mas o primeiro show foi em 2018, foi o show onde o Cody Rhodes e os irmãos Jackson eles fizeram um show independente, lotando um ginásio de 10 mil pessoas, e aí eles fizeram esse evento e eles assim não tinham uma companhia estabelecida, não tinha um campeonato, não tinha um nome, né? Então eles só fizeram um show independente, lotaram para 10 mil pessoas o estádio, e ali foi o embrião da AEW que surgiu em 2019. E o produto da AEW acabou fazendo com que a WWE começasse a valorizar um pouco mais as lutas, né, começasse a elaborar um pouco mais com as suas lutas, fugindo um pouco daquela draga que ela entrou de 2015 a 2019. Então, é o que a gente sempre fala, na luta livre a competição é sempre muito boa, a WCW fez a WWF correr atrás e aí surgiu a Attitude Era, e eu acredito que o surgimento da AEW fez com que a WWE também se mexesse e a gente tivesse esse aumento da qualidade das lutas e da produção na WWE, fazendo com que a gente tivesse esse boom da luta livre hoje em dia. Se a AEW realmente tem essa cobertura, essa quantidade de audiência ou não, a gente não sabe, mas o fato é que a AEW está muito bem, obrigado. Bom, depois dessa informação, a gente teve uma informação interessante sobre o campeonato da WWE-ID, que é uma associação de ligas independentes que a WWE formou. Então, várias ligas independentes de luta livre se associaram à WWE por meio desse programa para poder fornecer talentos para a WWE e também receber assim, um ganho na sua produção e tudo mais. E eles fizeram um campeonato, né? Então eles vão ter o campeonato da WWE-ID, tanto masculino quanto feminino, e o torneio vai começar na semana da WrestleMania. Esse torneio vão ter lutas em várias dessas companhias independentes. Os formatos dos torneios foram divulgados. O torneio masculino vai ser um torneio de dupla eliminação, enquanto que o torneio feminino vai ser num formato de round robin, que é basicamente todo mundo luta contra todo mundo. Aí eu não sei se vai ser dividido em grupos, tal. Ainda não se sabe o nome dos lutadores, mas se sabe que as primeiras lutas vão acontecer durante a semana da WrestleMania. A gente sabe que muitas ligas independentes fazem shows na cidade onde acontece a WrestleMania, então com certeza vai ser aí interessante a gente buscar saber que tipo de lutadores que vão aparecer aí nesse campeonato e que de repente serão os futuros lutadores da WWE. A gente também teve uma notícia interessante, uma entrevista do John Cena para a People Magazine, e ele falou basicamente que a gente ainda tem muita coisa imprevisível para vir aí na WWE nos próximos dias. Isso é muito interessante porque, assim, se a gente já viu tudo que tem acontecido e já tem achado que a WWE tem estado bastante imprevisível nos últimos tempos, o John Cena basicamente está falando que a gente ainda vai ter muita coisa para ver. Então, ele não quis dar maiores detalhes, óbvio, ele disse que isso seria equivalente a dar os spoilers de um programa televisível, mas ele disse que ele vai estar produzindo algumas surpresas, e a WWE vai estar produzindo algumas surpresas nas próximas semanas, nos próximos shows, então vai ser interessante a gente ver e acompanhar do que ele está falando. Essa semana a gente também teve uma notícia interessante sobre o Mick Foley. O Mick Foley ele estava num processo de emagrecimento, né? Ele está documentando isso no canal dele. Ele já perdeu mais de 100 libras de peso, 45 quilos, e o objetivo dele era voltar para o ringue para fazer uma última luta. Ele ainda não chegou a ter a oportunidade de fazer a luta de encerramento oficial da carreira dele. Só que ele acabou sofrendo um grave acidente de carro. E assim, quem olha as fotos do acidente são fotos bem complicadas. Assim, o carro realmente ficou bastante danificado. Mas o Mick Foley, graças a Deus, ele escapou apenas com algumas escoriações e uma concussão leve.
Então ele estava treinando para voltar para o ringue, mas ele sofreu uma concussão no treinamento e agora ele teve uma outra. Então a gente não sabe como é que vai ficar a situação dele, mas o fato é que ele já voltou para a estrada. Ele tem feito muitas participações em shows independentes. Ele de vez em quando aparece na UVW, por exemplo. E então é interessante ver que, assim, graças a Deus o Mick Foley está bem e ele está tentando ainda aí fazer o dinheirinho dele aí no meio independente e tentando aí voltar para uma última luta enquanto ele ainda tem saúde. Vamos ver se ele consegue esse objetivo dele. Nós também tivemos essa semana o Hulk Hogan, ele de vez em quando ele dá umas entrevistas que ele fala uns negócios meio esquisitos, né? E todo mundo fala e sabe que o Hulk, ele costuma falar mais besteiras na vida dele, na jornada dele. Mas ele, essa semana, ele extrapolou um pouquinho, porque ele disse, ele já tinha falado no dia 23 de março, numa entrevista, que ele teria ensinado tudo o que o Vince McMahon sabe sobre luta livre. Ele, segundo o Hulk Hogan, em 1982 ele teria se mudado para Connecticut, teria sido vizinho do Vince e teria ensinado para ele como andar de moto, como farrear e tudo sobre o mundo da luta livre e como fazer dinheiro. E assim, é bizarro a gente ouvir isso, porque a gente sabe que o Vince McMahon ele trabalhou na companhia da WWE, na companhia do pai, que era o Vince McMahon Sr., já na década de 70, como um narrador. Então ele com certeza foi apresentado pelo Vince Sr. sobre como o mundo da luta livre funcionava e como é que ele poderia fazer para fazer dinheiro. Então, com certeza, o Hogan está inventando moda aí. Só que essa semana ele deu uma outra entrevista, e é nessa entrevista que ele deu, ele disse, teve a disfarçatez de dizer que ele propôs para o Vince McMahon, no WrestleMania 6, virar vilão e adotar o nome de Hollywood Hulk Hogan. Até aí nada demais, foi a alcunha que ele se deu quando ele foi para a WCW, quando se tornou vilão na WCW em 96. A questão é que ele sugeriu para o Vince McMahon, segundo o Hogan, que o nome dele fosse Triple H. Aí, meu amigo, é de a gente olhar e falar assim, meu amigo, você acha que você está inventando coisa. Né? Não há nem o que se dizer sobre, de repente, a sigla do Triple H, né? Hunter Hearst Helmsley é o nome dele, daí que vem o Triple H, triplo H em inglês, dizer que isso foi uma alfinetada no Hogan quando ele virou vilão na WCW, porque o Triple H já tinha o nome de Hunter Hearst Helmsley em 95, ele estreou na WWE em 95. Então, foi antes do Hogan virar vilão. Então, assim, dizer que ele sugeriu se chamar de Triple H, e aí o Vince roubou a ideia e utilizou essa ideia 6 anos depois, quando o Hunter Hearst Helmsley começou a se chamar de Triple H Hunter Hearst Helmsley, depois ele dropou o nome e ficou só como Triple H, é uma falácia realmente. Mais uma coisa que o Hogan falou que não dá para acreditar. Nós também tivemos uma notícia essa semana do site Sportskida falando sobre a possibilidade da WWE não realizar o King of the Ring esse ano. Eles disseram que porque o King of the Ring aconteceu na Arábia Saudita no ano passado, né? A gente lembra daquelas coroas majestosas, cheias de diamantes, que o rei da Arábia Saudita deu para o Gunther e para a Nia Jax, que foram os vencedores do torneio. E só que esse ano parece que o show que vai acontecer na Arábia Saudita em julho não vai se chamar King of the Ring, não vai ser o King e Queen of the Ring, vai ser o Night of Champions, a Noite dos Campeões, que é um show onde tradicionalmente todos os títulos são defendidos, todas as lutas no show são por títulos. Então, supostamente a WWE estaria dropando o King of the Ring, o que é uma pena, porque eu sempre gostei muito da ideia do torneio. Originalmente, o torneio, as quartas, finais, semifinais e final aconteciam na mesma noite, depois passaram a ser semifinais e final, e depois, ultimamente, só final acontecia no King of the Ring. Mas é um nome tradicional, mas que a WWE já dropou durante um tempo, aí tentou voltar, dropou de novo, voltou tal. Ano passado, com a Nia Jax até deu certo, ela utilizou o título de rainha durante um tempo, mas o Gunther, por exemplo, ele só fez uma entrevista segurando a coroa, ele nunca botou a coroa na cabeça, e depois ele já largou isso. Então,
é, acabou que no ano passado não fez muito sentido. Nós tivemos essa semana também a notícia de que o Rusev ele vai estar em Las Vegas na semana da WrestleMania. Então, é possível que o Rusev ele reestreie na WWE durante a WrestleMania. Por que isso? Porque ele marcou participações no show da Nox Pro, que é uma companhia fundada pelo Rikishi e pelo Rino Anoa'i, nos dias 16 a 18 de abril em Las Vegas. Então vai acontecer esse show nos dias 16 a 18 de abril em Las Vegas, e a WrestleMania a gente sabe que acontece nos dias 19 e 20. Então o Rusev vai estar na cidade e possivelmente vai estar aparecendo na WrestleMania. A gente vai ter que aguardar para ver se isso vai se confirmar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu no SmackDown. Tiveram duas situações que aconteceram no SmackDown que geraram muito falatório de ontem para hoje. Né? A gente está gravando esse vídeo no sábado de noite. De ontem para hoje teve muito falatório sobre duas situações. A primeira delas foi a disputa de promos entre a Charlotte Flair e a Tiffany Stratton no ringue, que ela, assim, ela foi um desastre. Né? A forma como ela aconteceu foi totalmente desconexa, foi muito estranha, principalmente da metade para frente. E todas as informações que estão chegando nos sites estrangeiros estão dando conta de que realmente, da metade para frente, foi tudo fora do script. Né? O que teria acontecido é que a Charlotte, no momento que ela começou a falar e a plateia começou a vaiá-la, impedindo que ela falasse, ela ficou meio desnorteada e isso a fez esquecer o que ela precisava falar. E aí isso gerou uma confusão na Tiffany, tanto é que a Tiffany, na fala seguinte, ela acaba se embolando, ela meio que dá uma engasgada e aí ela tem que reiniciar a frase. Quando isso acontece, a Charlotte, ela bizarramente, ela começa a esculhambar a voz aguda da Tiffany, e aí a Tiffany, logo depois, ela vem com a fala dela de que a Charlotte ela tinha o placar de 4-3 na WrestleMania, 4 vitórias e 3 derrotas, mas que ela acabaria a WrestleMania como ela está na vida fora do ringue, ela acabaria sozinha, e que o placar dela na vida real estava de 0-3, fazendo uma referência aos 3 divórcios da Charlotte Flair. E quando ela fala isso, ela imediatamente ela sai do ringue, ela deixa a Charlotte falando sozinha, que ainda manda uma alfinetada dizendo que o Ludwig Kaiser teria mandado DMs, mensagens diretas para Charlotte, né? E a gente sabe que o Ludwig Kaiser é namorado da Tiffany Stratton. Então, essa foi uma situação muito bizarra. As informações que chegam dos bastidores é de que ninguém ficou bem na fita nessa história, mas que a Charlotte estaria recebendo um pouco mais de culpa do pessoal dos bastidores do que a Tiffany, porque entendem que o primeiro tiro veio da Charlotte quando ela criticou a voz da Tiffany, e isso acabou fazendo a Tiffany se defender, falando que acabou sendo exagerado no entendimento da WWE. E essa situação é interessante porque, apesar de que na Netflix você ainda encontra esse segmento inteiro, pelo menos quando eu estava vendo a reprise do show, né? Porque eu, na verdade, eu vi o show um pouco atrasado. O segmento ainda estava inteiro. O segmento que foi para a WWE, para o site da WWE, para o perfil da WWE aqui no YouTube, cortou esse final da promo das duas. Então, a partir do momento que a Charlotte esculhamba a voz da Tiffany, toda essa parte ela é cortada do segmento. Então, claramente dá para ver que foi algo excessivo e que não era algo que a WWE estava realmente querendo que fosse para o ar. Então, resta saber qual vai ser as consequências para as duas, principalmente para a Charlotte. Muita gente criticou a Charlotte pela forma como ela conduziu a entrevista com a Tiffany na semana passada, dizendo que a Charlotte ela teria se excedido na entrevista e teria atrapalhado e avacalhado com a Tiffany, o que deixou a Tiffany claramente irritada. E já tem gente dizendo que tem uma animosidade real aí entre as duas.
Então resta ver como é que isso vai se desenvolver na WrestleMania. A Charlotte, ela tem um histórico ruim de, às vezes, ela dar uma esculhambada além do roteiro, e a gente tem que lembrar da luta com a Nia Jax, que o negócio descambou ao ponto da Nia Jax começar a bater a Vera na Charlotte no meio do ringue. Então a gente tem que ver como é que essa história vai se desenrolar. E a gente também tem uma história que foi muito infeliz, né? E essa história foi uma história que entristeceu muita gente, que é o Kevin Owens ter vindo para o ringue e ter dito basicamente que ele vai ter que fazer uma cirurgia no pescoço por causa de uma contusão que ele tem, e por conta disso ele não poderá lutar na WrestleMania contra o Randy Orton. Ele deu uma entrevista antes do SmackDown, e nessa entrevista ele teria dito para o canal My Mom's Basement, aqui do YouTube, que ele teve 2 lances numa luta em janeiro que travaram o pescoço dele. E que ele não acredita que as lutas na Royal Rumble e na Elimination Chamber causaram maiores problemas. Ele entende que esses problemas aconteceram nessas lutas que possivelmente aconteceram antes do Royal Rumble. E olhando assim a situação dele e as lutas que ele teve em janeiro, antes da Royal Rumble, ele teve uma luta com o Rey Mysterio no dia 17 e uma outra luta contra o Jimmy Uso no dia 24. Então é possível que em uma dessas 2 lutas ele tenha tido esses problemas, e ele não falou nada contra ninguém, então certamente foi algo que aconteceu na luta, e foi quando ele teve esse problema no pescoço. Ele vai ter que fazer uma cirurgia, e a gente sabe que cirurgias de pescoço são um problema muito sério, muito grave. O cara fica pelo menos 1 ano fora. Então, pelo menos 1 ano o Kevin Owens vai ficar fora. E dependendo da gravidade da situação, isso pode até significar uma aposentadoria precoce do Kevin Owens. Assim, a gente fica muito triste com o que aconteceu. O Kevin Owens é um dos lutadores mais queridos da WWE, isso aí sem sombra de dúvida, um carisma absurdo, um lutador que sempre se entregou no ringue, mas a verdade é que possivelmente toda essa entrega que ele deu no ringue acabou cobrando um preço, né? Ele sempre deu uns bumps muito loucos. Eu me lembro quando eu tive na Royal Rumble de 2016, ele fez uma luta contra o Dean Ambrose, onde ele basicamente ele se jogou para cima de 2 mesas que estavam empilhadas, pulando da 3ª corda. E foi um bump impressionante, né? E ele, além desse, ele teve muitos outros. Para quem não se lembra, ele teve aquele bump na Royal Rumble, onde ele foi jogado com um Alabama Slam pelo Cody Rhodes em cima de uma escada que estava entre a mesa dos comentaristas e o apron do ringue, e quando ele caiu, a escada quebrou e ele bateu com o pescoço em um dos degraus. Então, assim, ele não quis dizer que foi ali que aconteceu isso, mas, cara, não é possível. Você olha, assim, a forma como ele cai, cara, não é possível que aquilo não tenha causado maiores problemas. Eu acho que ele não quis dizer porque foi o Cody Rhodes que aplicou o golpe, mas, assim, a forma como foi construído, e a gente sabe que aquilo ali foi planejado, aquele spot foi planejado, a forma como ele bateu ali naquele degrau era totalmente imprevisível, não tinha como você entender que seria possível desviar daquela situação. Então, o Kevin Owens vai ficar na geladeira, infelizmente, e a gente não sabe nem se ele vai voltar, o que é uma tremenda pena. E ainda teve uma situação infeliz na saída, né, quando ele estava saindo e indo para os bastidores, um fã falou alguma coisa para ele, e ele foi na direção desse fã e começou a falar um monte de coisa. E imagens surgiram da plateia que estavam próximas e mostraram que, na verdade, esse camarada chegou e falou que o Kevin Owens ainda era um pedaço de bosta, né? E aí o Kevin, ele mandou basicamente o cara calar a boca, falou um monte de palavrão no processo, e aí o fã teria respondido que ele achava que era tudo parte da história, que ele não tinha percebido que a parada era a Vera. Assim, muita gente está esperando, está na esperança de que isso seja kayfabe, de que isso tenha sido inventado pela WWE, e que de repente na semana que vem o Kevin Owens apareça e ataque o Randy Orton. Mas da forma como o Kevin falou para as câmeras, ou ele é um ator muito bom, ou é verdade. E com isso o Randy Orton está sem luta, né? Porque ele ia lutar contra o Kevin Owens. Ele chegou a dar um RKO no Nick Aldis. Tem gente
e até eu especulando que, de repente, ele vai lutar com o Nick Aldis, porque o Nick Aldis é um lutador, ele está em forma, ele está em condições de lutar, a WWE apenas não aproveita o cara como lutador. Então, podemos ter aí, de repente, a estreia do Nick Aldis como lutador depois de ter sido contratado para ser General Manager no SmackDown, já tem um tempinho aí. Então, a gente pode acabar tendo essa luta, que seria até uma luta interessante. O Nick Aldis é um bom lutador, foi campeão da NWA, e então seria interessante ver o ex-Magnus da TNA lutando na WWE. Bom, essas foram as notícias dessa semana e vamos estar torcendo aí para que o Kevin Owens tenha uma boa recuperação. Se você quiser saber mais informações sobre a WWE, você pode procurar todos os vídeos no nosso canal. E se você quiser saber o que aconteceu no Friday Night SmackDown, eu vou deixar esse videozinho aqui para vocês poderem assistir com o nosso resumo completo do Friday Night SmackDown, e aí vocês vão poder ver não só o que aconteceu com a Charlotte Flair e a Tiffany Stratton e com o Kevin Owens, mas também vão saber qual é o raio do favor que o CM Punk cobrou do Paul Heyman. Eu tenho certeza que se você ainda não viu, não sabe, você vai ficar chocado em saber qual é o favor que o CM Punk cobrou. E, claro, qual foi a resposta do Paul Heyman. Então assistam o vídeo, eu vou deixar aqui. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até mais.